tem um fato aí que aconteceu o seguinte. Eu pedi a quebra de sigilo das contas CC5. O juiz deferiu, está fundamentado, pedimos para dividir por todo o país. Aí, como tinham feito, o Banco Central fez aquela malandragem com o Senado, que mandou aquele furgão de documento que sabia que ninguém ia ter condições de processar e digerir aquilo ali, eu mandei para os senadores. Afinal, o Senado havia quebrado o sigilo. E foi ali que o Supremo estabeleceu a jurisprudência de que CPI podia quebrar sigilo bancário. Porque até então essa questão era muito controversa. Era controversa. Ele deve ter sido o maior quebra de sigilo bancário do mundo, né? Pelos valores e as pessoas envolvidas. Só que eu, nos autos, eu não pedi segredo de justiça. Nunca pedi. Então, na verdade, não tinha segredo de justiça. Só que eu não fiz como a Lava Jato faz, que pega o nome de todo mundo e sai divulgando. Né? Não fiz isso. Exatamente como o senador aqui. Primeiro que eu sempre frisei isso. Mas, olha, o fato do sujeito mandar pela CC5 não significa nada. Significa que ele usou o CC5. Pode ser tudo regular. E mais, você tem níveis de ilegalidade. Uma coisa é o sujeito que não tributou, é delito. Ele não tributou. Outra coisa muito diferente é o sujeito que obteve do crime. E ainda mais grave é o sujeito que é agente público e obteve dinheiro do mundo do crime, de corrupção, etc. São níveis diferentes. Quando você bota todo mundo na mesma panela, é o jeito de você conseguir a impunidade desses últimos mais graves. Aí, que são os agentes públicos. Isso também é uma tática. Doutor Celso, mas então, eu justamente vou me valer da sua cátedra só para esclarecer esse ponto que o senhor está falando, que eu queria compreender bem. Então, eu concordo com o senhor, né? A gente tem a questão mas a evasão de divisas per se, ela já é um crime, correto? Já é crime, tá. Claro. Então, mesmo que o dinheiro fosse lícito, como eu falei, o salário do funcionário público. Não, mas veja bem, aí é que está uma coisa. Quando se quebrou de toda a CC5, grande parte não tinha evasão porque o sujeito não usou laranja. Se ele não usou laranja, se é ele mesmo titular do dinheiro, exemplo clássico, ministro Tomás Bastos. Mas ele não era um estrangeiro não residente no Brasil, isso não é uma fraude? Mas aí não caracteriza delito, porque ele registrou no Banco Central, tem um registro que ele mandou o dinheiro para o exterior. Okay. O problema do Márcio Tomás Bastos é a tributação. Ok. Tanto é que ele assume o governo e diz que pagou R$1 milhão para a Receita. Certo. Exatamente naquele sentido que eu falei, grande parte era tributação. Mas são níveis diferentes de ilicitude. E é por isso... Um episódio... Doutor Celso, só para concluir, e eu passo a palavra para o senhor mais uma vez. É por isso que eu reitero aqui o meu pedido para que o meu ex-professor de Direito Constitucional, atualmente ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma das mais importantes cortes, já que rege, né, o provimento dos cargos eletivos no Brasil, Luiz Roberto Barroso, para que ele esclarecesse a origem do recurso enviado para ele irregularmente usando a CC5, já que ele não era um estrangeiro não residente no Brasil e ele está na CC5. Então, era um dinheiro lícito, um honorário advocatício, ou a sua renda como, então, procurador do Estado do Rio de Janeiro, que ele, por um constrangimento aí temporal, é mais rápido, mandou assim e cometeu uma irregularidade, mas como nos garante agora o Celso 3 sequer estaria configurado se a origem do dinheiro é lícita e se os impostos estão recolhidos à evasão, ou se era um honorário não faturado, talvez por descuido, e depois já tinha recebido, por exemplo, dos seus clientes Rede Globo e CBF, do Ricardo Teixeira, que também estão, olha a coincidência, também estão na CC5 os dois, CBF e Rede Globo. Ou eu pediria expressamente que ele tirasse de mim a angústia de sequer aventar a hipótese de que pudesse ser propina para ele deixar de fazer alguma coisa na qualidade de procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez eu reitero o pedido para o Luiz Roberto Barroso, esse que saudou a Lava Jato, dizendo que era a refundação da República no combate à corrupção, que ele, por favor, né, prestasse esse esclarecimento a quem acreditou nesse discurso dele. Celso 3. Sobre o senador Bornhausen, na época, realmente, como bem disse o Assis, largaram o nome dele ali, que ele estivesse nessa lista lá do Nova York, que eu não tinha acesso. Não tinha acesso. Eu trabalhava em Brasília nesse período, e aí o procurador-geral era o Brindeiro, né, que tinha lá os seus méritos, como se dizia, ele não punha lenha na fogueira, mas também não tirava, ele não intervinha no nosso trabalho, mas infelizmente ficou conhecido como engavetador-geral da República, 8 anos
lá pelo Fernando Henrique Cardoso, e ele não processava o pessoal do foro privilegiado. Então, isso é um fato da história e está lá. Aí, quando saiu o nome do Bornhaus na mídia, ele ligou para, sabia que eu tinha feito, tá, toda essa quebra da CC5. Daí eu disse, doutor Lindeiro, é o seguinte, isso deve ser com a Polícia Federal, né? Porque eu não falei o nome do Castilho, né? Deixa eu ver lá com a Polícia Federal, eles que estão correndo atrás disso. Na CC5 lá não estava, na quebra oficial, né? E eu acho que esse valor aí não deve ser verdadeiro. Por quê? Porque é muito pouco, era uma merreca. O Bornhaus é um homem rico, né? Sinceramente, eu acho uma ingenuidade o sujeito com um valor tão inexpressivo, né? Então tá, eu vou verificar isso, e passou depois. Inclusive, o Bornhaus chegou a processar o Luiz Francisco, que divulgou o nome dele, né? Dizendo que ele estava envolvido, etc. Eu realmente nunca tinha tido acesso a lista que constasse o Bornhaus, e obviamente que ia manter o sigilo, a não ser para investigação. Mas foi esse episódio assim, que eu me lembro que ocorreu em relação a ele e que teve assim, uma curiosidade de bastidores que aconteceu. Ainda na época desse relatório do senador, vou lembrar uma frase que o senador Requião me disse lá, que eu fui depor na CPI. O senador Requião olhou para mim, nós conversamos particularmente, disse o seguinte, não sei se ele vai lembrar, disse assim, olha, você vai falar desse negócio de mandar dinheiro para o exterior aqui. Isso aqui é a plateia da hipocrisia, porque não sei o percentual, mas certamente a grande maioria que usa esse negócio, né? Na linha do que dizia o Márcio Tomás Bastos, né? Ou seja, e não significa que fosse crime. Veja bem, não significa que estivesse tributando um produto de crime. Mandavam lá para o terceiro, que não tinham tributado, enfim. Essa é uma das coisas que eu fiz a Lava Jato, quando pegou e criminalizou toda a doação à campanha eleitoral, como se a doação por si só fosse criminosa. É óbvio que se o empreiteiro, o doador, está ali acossado, eu vou te perdoar se tu entregar os políticos. Foi isso que aconteceu na delação. O Debrecht, entregou todo mundo, Tu me acha crime. Tu precisa achar crime para vender para mim que eu sou Ministério Público e tenho o poder de te dar a delação e te deixar em casa, em prisão domiciliar, como está o Marcelo Debrecht, num palácio lá. Ele vai dizer o seguinte, não, eu doei esse político tudo aí para eles votar a meu favor. E ele capturou lá aquilo como corrupção. Sim, alguém no lugar do planeta Terra faz doação política para o sujeito para votar contra? Não, não existe. Então não era crime, aquilo ali é do sistema. O sistema é indecente, o sistema é não sei o quê, mas não é corrupção, é outra coisa. É a mesma situação dessa remessa para o exterior que eu disse. Tu tinha diversos níveis de ilegalidade até chegar no crime. Então, tem coisas que eram do contexto, do contexto. Mas essa frase do Requião, que era verdadeira, quer dizer, todos sabiam que era assim, né? É isso. Perfeitamente, mas o senhor tinha feito uma pergunta do Castilho, exatamente. A situação dos colegas do MPF lá em Nova York, no Banestado. Eu quero que ele fale sobre isso. Muito bem, por favor. Inclusive porque eu conversei mais cedo com o Dr. Castilho, porque a gente falava aí das matérias do Atus, que ele falou que publicou na Isto É. A nossa equipe aqui, eu não estou provocando não, tá, senador? Estou relatando o mais objetivamente possível, sem nenhuma adjetivação. A nossa rede tentou procurar, já que naquela transmissão ele falou, eu publiquei na Isto É, o que a gente encontrou foram publicações do Amaury Ribeiro Júnior, o autor da Privataria Tucana, que eu tenho que registrar aqui, que é o seguinte, eu tenho aqui o livro, se eu for procurar, Privataria Tucana no lugar, é um excelente livro. Agora, pelo que eu me lembro, lá em 2010, quando sai publicado ali no esquenta eleitoral, o Amaury Ribeiro Júnior, numa das inúmeras entrevistas que ele deu, ele fala, eu tive acesso aos documentos da CPMI do Banestado, pedindo a exceção da verdade num processo no STF. Bom, se ele pediu a exceção da verdade, não acredito que o STF tenha feito ele próprio limited hangout, pegado a página lá com Ricardo Sérgio, Verônica Serra e tal, e dado só essa para ele. Eu acredito que lá ele tenha recebido a integralidade, ele próprio falou que eram volumes e volumes, que ele tenha recebido o mesmo que eu recebi esse ano e que publiquei há 10 dias. Então,
Amaury Ribeiro Júnior, em que a gente reconhece o mérito, é um excelente jornalista investigativo, por algum constrangimento que a gente desconhece, talvez, até por temer pela sua vida, tampouco publicou a integralidade e fez o seu próprio limited hangout. Ele era inicialmente, o Privataria Tucana era uma encomenda do Aécio Neves, e aqui eu não estou dando juízo de valor, se é certo ou errado encomendar e atender a encomenda, mas era uma encomenda lá no jornal Estado de Minas, em que o Amaury Ribeiro Júnior era empregado, porque o Aécio Neves queria ter um dossiê contra o Serra, porque eles iam disputar a indicação ali em 2010, na sucessão do Lula. E aí o que aconteceu? Depois que o Aécio perde a indicação, ele perde o interesse. Mas o Amaury Ribeiro Júnior já estava com o dossiê pronto. Todo correto, tudo está ali, é verdade. Inclusive, a gente viu reiterado essa semana, quando a Lava Jato vai para cima do Serra. Mas aí eu não sei como é que foi o processo, se aí o PT foi atrás, ou se ele foi atrás do PT, falando, tem aqui uma coisa. O fato é que as pontas se encontraram e ele pôde lançar o Privataria Tucana, que certamente teve algum impacto naquela eleição, até corretamente, né? A cidadania precisava conhecer. Por favor, doutor Celso. Não, nesse fato aí, que você referiu agora, do Serra e do Aécio, tem o fato daquela eleição da Rosiana Sarney. Verdade. Aquela operação que pegaram lá dinheiro e por isso que eu falei da abordagem do governador do Rio de Janeiro, etc. Aquela coisa desmoralizante, escrachante, violadora do devido processo legal, que é para destruir a autoridade moral do governo. A pilha de dinheiro... E prejudica toda a população. Isso. Né? Como é que o Bolsonaro agora, essa divulgação da reunião ministerial, não podia ter feito nunca isso. Só uma barbaridade. Nenhum país do mundo ia divulgar. Eles só disseram bobagem, etc. Isso é só para derrubar o governo. Assim como o Moro divulgou a conversa do Lula e da Dilma, com o objetivo claro, e teve sucesso, diga-se, de derrubar. Foi o estupim do impeachment. Até então o impeachment estava dominado. Ali ele pegou o fogo, incendiou e derrubou a Dilma. Foi a mesma coisa que o Celso de Mello fez agora com a divulgação. É a mesma coisa. Então você não pode fazer isso, porque tu desmoraliza o poder, você desmoraliza a autoridade. Não é o presidente Bolsonaro, é a presidência da República. E nenhum país faria isso. Nenhum país sério do mundo faria isso. Mas se fez. E a Rosiana Sarney, o que aconteceu? Ela estava muito bem nas pesquisas. Em primeiro lugar. Ela estava em primeiro lugar. Da linha centro-direita ali, isso. Ela era adversária do Serra. E estava em ascensão. Todo mundo sabia disso. Uhum. E aí o que aconteceu? Fizeram uma operação lá, pegaram dinheiro, papapá, Polícia Federal fez uma cinematografia toda. Isso. A pilha de dinheiro, né, necessário. Destruíram a candidatura da Rosiane. E aí o que aconteceu? A Rosiane sequer foi denunciada. Foi o maior fiasco do mundo. Porque ela não foi denunciada. Aí depois o MPF se lembrou, não denunciamos. Exatamente aquilo que era o alvo. Aí vieram e atitaram a denúncia. A juiz não aceitou a denúncia. Foi uma coisa terrível. E aquilo ali ficou muito marcado. O uso da força investigativa na questão política. Isso. Muitas vezes não é que o delegado, o procurador, está atuando, ele tem essa intenção predeterminada. Mas a forma como você faz, ela gera aquilo ali. Perfeito. Ela gera aquilo ali. Eu não tenho dúvida, e sustento isso com um lugar, o Bolsonaro é um grande produto, em grande parte, da Lava Jato, não tenho dúvida, porque liquidaram o espectro por isso. Não foi só com o PT. Foi com o Alckmin, com a candidatura com o Alckmin, foi com todo. Então você passa uma metralhadora, como aconteceu na Itália, que resultou no Berlusconi, a mãos limpas. Isso não é por acaso. E era o modelo, né? Do Sérgio Moro era a mãos limpas. Não é que tivesse a pretensão inicial de, vamos botar o Bolsonaro. Não, tu vai liquidando o espectro político constituído, sobra a extrema-direita, evidente, o sujeito que se apresenta como vem de fora. E para arrematar é demais, né? O Beltrão dizer que não apoiava o Bolsonaro. Poxa, o Carlos Fernando saiu e disse lá na Globo News, para quem quisesse ver a tempo, todos nós votamos no Bolsonaro. Tudo bem, o sujeito pode votar em quem quiser. Mas se você está ali na linha de frente, tu está processando o candidato, etc. O TRF da Quarta aqui, todos eu, o Requião está em Curitiba e o Castilho também sabe melhor. O TRF da Quarta, todos os membros da Lava Jato, todos os juízes, até Polícia Federal, até a mãe do Moro, Fachin, foram homenageados pela classe, pela patronal de Curitiba, do Paraná, Associação Comercial, Fé Comércio, etc. Fizeram solenidade enorme lá. E foi numa dessas solenidades que o então presidente do TRF da Quarta, e hoje
está na turma da Lava Jato, eles fizeram uma troca com o Victor Laus ali, o seu Lenz anunciou que o Lula ia ser julgado no tribunal antes da eleição. Ou seja, só faltou dizer, não, já está certa a condenação. O Gebran também, que foi desembargador homenageado lá, disse, a Lava Jato está dando uma nova visão. Ora, eu digo o seguinte, agora dá o Bolsonaro as voltas com o processo para cá e para lá. Bolsonaro sai do governo, encerra o governo. Pede, não interessa, ou encerra o mandato. Aí sobra um monte de processo para ele. Aí faz o seguinte, a CUT, o MST, as organizações de centro-esquerda, né, pegam e fazem uma grande confraria, uma homenagem para os procuradores, para os juízes, para os desembargadores, para os ministros do STF, que vão julgar o Bolsonaro. Poxa, porque um que tem o mínimo de bom senso vai dizer que isso é um escândalo. E é um escândalo. Não, na época eles acharam normal isso. Não, é normal. Isso é normal. Então, isso que eu falo, a frase maravilhosa, se no jogo não há juiz, não há jogada fora da lei, esse é o contexto. Estou dizendo que o sujeito era predisposto a condenar, que estava já acordado. Não, mas é que o contexto, a independência do juiz, não é a intenção dele prejudicar uma parte. Não é isso. É por isso que os americanos, de uma forma geral, a doutrina no mundo todo diz isso. A imparcialidade é, sim, a aparência, é uma conduta, porque a população, a sociedade acredita na independência do judiciário pela sua postura externa, como é que ele se comporta. Então, se ele se comporta dessa forma, recebendo homenagem da parte extra-terça, ele não pode ter imparcialidade. Não pode, isso é impossível. Né? Mas isso transitou normal. Esses ataques ao STF, aqui em Porto Alegre, nós tivemos um episódio dantesco. Está lá no YouTube. A pessoa pode pesquisar agora, depois ir lá e olhar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aqui num lugar que é emblemático em Porto Alegre, que é o chamado Parcão. Aliás, é muito próximo da antiga sede do TRE, bem junto ali, do centro da cidade. E fizeram um ato típico, clássico do fascismo. Eles pegaram 11 bonecos, botaram em cima, representando os 11 ministros do Supremo, ao som, um alto-falante gigantesco lá, estridente, da fala do Lula e da Dilma, vazada pela Lava Jato, né? Vazada por eles, tá? Vazada por eles, que foi estúpido impeachment e tal, e incendiaram os bonecos, tinha gelo seco, tá? Mas era um símbolo de queimar as pessoas do ministro Supremo. Sabe qual foi a reação aqui? Não, normal. Quem fez isso veio para a rua, e os outros movimentos. TRF falou alguma coisa? Ministério Público Federal falou alguma coisa? Não! Isso aí é normal. É normal. Mas como? Pois é, fizeram isso.